dificuldade dos voluntários em atingir o orgasmo num laboratório, também há um limite de tempo. O traçador de oxigênio tem meia-vida de apenas 2 minutos. Acho que seria difícil ter um orgasmo nessas circunstâncias, em qualquer uma delas. No mundo todo, a maior parte da nossa vida sexual é privada, ao contrário de quase todos os outros animais. Felizmente, 11 homens e 13 mulheres conseguiram se manter dentro desse limite. E o que esse experimento inovador revelou foi uma espantosa diferença entre o cérebro feminino e o masculino durante o sexo. O resultado foi surpreendente. Examinando o cérebro masculino durante a ejaculação ou o orgasmo, vemos diversas partes ativadas. Durante o orgasmo masculino, o sangue jorra para o alto do tronco encefálico. Além de ser uma das partes mais antigas do cérebro humano, é a área que controla a liberação de dopamina pelo cérebro. A dopamina é um tipo de hormônio chamado neurotransmissor. Os cientistas sabem que a dopamina gera sensações muito fortes que associamos ao prazer. Ficou claro que a dopamina é liberada um pouco antes de estímulos tais como comida, sexo ou drogas. Então ela não é uma substância do prazer, e sim da expectativa. Então você recebe um fluxo de dopamina. A dopamina é a mesma substância que entra em ação quando a pessoa consome cocaína ou outros estimulantes. Então, é uma experiência avassaladora de êxtase e energia. O experimento mostrou que nos homens, o sangue se afasta de áreas do cérebro associadas à ansiedade. Mas outras áreas permanecem ativas. No homem, as amígdalas e outras regiões associadas à ansiedade e ao medo são desativadas. Não surpreende que outras partes do cérebro sejam desativadas e você não sinta ansiedade nem medo, você não pensa em nada a não ser no orgasmo. O Dr. Hostech descobriu que a experiência das mulheres é semelhante à dos homens. Mas o que surpreendeu é que várias áreas do cérebro feminino são desativadas durante o orgasmo. A desativação foi a descoberta mais importante. Nas mulheres, houve uma enorme desativação de todos os centros do cérebro associados à ansiedade, medo e prontidão. Aparentemente, elas se deixam levar. As mulheres podem até perder os sentidos durante o orgasmo, mas os homens não. Segundo os especialistas, essa diferença pode remontar à pré-história, quando éramos uma sociedade de caça e coleta. Isso pode ter um propósito evolucionário. Durante milênios, fizemos sexo nas savanas da África com animais perigosos por perto. Alguém precisava estar desperto para correr ou defender o grupo. E é lógico que os homens faziam isso, portanto, o cérebro feminino tende a apagar mais que o masculino. Em testes futuros, o Dr. Hostech pretende ampliar o tempo de observação do que acontece com o cérebro durante o sexo. Quer descobrir por que a sensação de euforia induzida pela dopamina passa tão rápido depois do orgasmo. Acho que haverá grandes diferenças entre homens e mulheres antes, durante ou após o orgasmo. Qual é exatamente essa diferença no cérebro? É o que eu quero saber. Além do sexo, a dopamina colabora para estimular o cérebro em vários tipos de atividades. Inclusive em algo que parece o oposto do sexo, que em vez de promover a vida, a põe em perigo. Porque a busca do prazer faz com que praticantes do base jump em Moab, Utah, queiram se atirar de um penhasco. Quase todos os penhascos daqui são extremamente altos e perigosos. Numa escala de 0 a 10, eu daria 8. Erros podem ser fatais. Base jump causa quedas fatais. Quando pulamos de 150 metros, temos 6 segundos para viver. E isso é radical? Pode ter certeza que é muito radical. Todos prontos? E se essa é a emoção máxima para alguns, por que não para todos? Essa emoção é essencial para a nossa felicidade. É uma sensação vibrante dentro de nós que faz com que a vida valha a pena. Segundo os cientistas, quando o praticante pensa em saltar, seu cérebro começa a liberar dopamina.
Como no sexo, a dopamina cumpre o papel de criar expectativa. Mas, ao contrário do sexo, a amígdala cerebral não se desativa. Em vez disso, envia sinais de medo. Antes do salto, fico tremendo e nervoso. Minhas mãos começam a suar e 1000 coisas passam pela minha cabeça. O nosso preparo mental é o seguinte: e se os paraquedas por um acaso abrir ao contrário, ou se um dos botões der algum tipo de problema? Mesmo que eles estejam concentrados no salto em si, podem não perceber que o efeito da dopamina está presente durante todo o processo. Checou os anéis? Chequei sim. Ótimo. Nenhum está torto? Krista Christensen é uma novata no base jump. Eu tô me sentindo agitada, o meu coração tá batendo mais rápido, porque aquela checagem significa que tá chegando a hora. 3, 2, 1 e até mais. Ai, eu tô tão nervosa. É diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, principalmente porque eu tenho medo de altura. Krista está nervosa porque sua amígdala, onde reside o medo de altura, está acionando o pânico diante de uma queda de 120 metros. Ai, tá bom. Uma pessoa não pode ficar mais fisiologicamente excitada. O sistema de estresse está toda, a adrenalina está sendo liberada, o que acelera o coração, hormônios estão sendo liberados, hormônios do estresse como o cortisol, neurotransmissores como a dopamina estão sendo liberados devido à expectativa da euforia. Mas, ao mesmo tempo, os lobos frontais de Krista entram em ação, fazendo com que questione o que está fazendo. O medo, o prazer, os riscos potenciais, todos esses sinais contraditórios são transformados em ação no estriado, que fica no meio do cérebro. O estriado funciona como um comutador. É a parte do cérebro que tem a concentração mais densa de receptores de dopamina. Quando a onda de dopamina chega ao estriado de Krista, sua motivação por prazer combate os outros impulsos. Mas será o bastante para fazê-la saltar? Dentro do cérebro de uma novata em base jump, uma batalha se desenrola enquanto ela toma uma decisão perigosa. Será que Krista arriscará tudo por prazer? Nessa linha? Tá bom. Tá bom. Vai. A decisão de saltar significa que a recompensa esperada venceu a batalha entre o desfecho bom e o desfecho potencialmente ruim. Se fosse o contrário, eles se afastariam do penhasco e acabou. Foi incrível demais. Eu quero subir e saltar de novo. Eu vou dobrar o paraquedas. Assim que sobrevivem a um esparrão com a morte, eles já se preparam para outro. Estão sempre querendo encontrar novos locais, com perigos inéditos e condições mais difíceis. Segundo os cientistas, há um motivo para isso. O que acontece com o cérebro quando ocorrem contatos contínuos como prazer, seja comida, bebida ou até mesmo sexo, é que a dose de dopamina diminui a cada vez. É cada vez menos prazer pelo dinheiro. O que, para caçadores de emoções, significa praticar uma atividade totalmente nova ou correr riscos cada vez maiores com a habitual. A novidade é uma grande estimuladora da dopamina. Então, no caso do base jump, essas duas coisas são combinadas de fato, maximizando a reação de prazer. Por isso, acaba sendo viciante. Os praticantes parecem concordar. Mantendo o esporte novo e diferente, mantemos a emoção. Tem gente que salta uma vez, acha perigoso demais e desiste. Mas a maioria continua e salta pelo menos uma vez por semana ou até mais. Mas pouquíssimas pessoas abraçam o base jump.
3, 2, 1, até mais!